Após ver caducar uma medida provisória por falta de acordo, o governo conseguiu aprovar hoje um projeto de lei estabelecendo um novo marco regulatório do saneamento básico. A proposta foi aprovada simbolicamente em uma sessão com 63 dos 81 senadores. O texto, que ainda segue para a Câmara, facilita a privatização dos serviços de saneamento, estabelece um cronograma para o fim da exclusividade das empresas públicas na atividade e cria uma escala para municípios que ainda têm lixões, trocá-los por aterros sanitários. A medida provisória que tratava do assunto perdeu a validade, importante a gente lembrar, na noite de segunda-feira por falta de acordo com governadores, principalmente do Norte e do Nordeste. No fim de semana, o senador Tasso Gereissati, que havia relatado a MP, apresentou um projeto de lei no mesmo teor. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, reuniram-se e combinaram abraçar esse projeto para que ele tramitasse mais rápido. Isso porque na Câmara há outros 3 textos que também tratam do tema. Vera Magalhães, abre a roda. Pois é, eu estava conversando agora mesmo com o senador Tasso Gereissati. Conversei com ele longamente, ele estava me inteirando das especificidades do projeto, da dificuldade que ele encontrou nessa relatoria e de por que ele acha que ele vai ser de fato um novo marco para o saneamento, para que se saia desse atraso que a gente está ainda no século XIX, começo do 20 em termos de saneamento e se ingresse no século 21. Eu questionava o senador sobre o porquê de governadores e prefeitos terem sido tão refratários a um projeto que é em tudo modernizante, que abria, enfim, o setor de saneamento para a iniciativa privada, o porquê dessa resistência. E ele me explicava algo importante, que o lobby principal contra a MP do saneamento veio das associações de empresas de saneamento, associações tanto municipais quanto estaduais, que têm uma influência muito grande sobre os gestores, sobre os prefeitos e os governadores e que viam no projeto a perda aí de espaço, a perda do monopólio desse setor, e é um monopólio que condena as pessoas ao atraso, à falta de esgoto, à falta de saneamento básico. E graças a esse lobby, que também se fez sentir, me disse o senador Tasso Gereissati, muito fortemente sobre ele próprio, sobre a sua relatoria, ele sofreu muita pressão dessas associações de empresas de saneamento, muito por conta disso, prefeitos e governadores, às vezes, sem sequer se debruçar corretamente sobre o projeto, ficaram contra ele e impediram que a MP avançasse rapidamente. E também o que aconteceu, era uma MP ainda do governo Michel Temer, que não foi abraçada pelo novo governo, que não se empenhou muito pela sua aprovação, então ela ficou nesse limbo que misturava, aí sim, interesses corporativos muito grandes das empresas de saneamento e uma certa falta de paternidade, ficou meio sem pai nem mãe, sem quem a defendesse. E agora, coube ao Congresso, isso é muito importante a gente dizer, abraçar esse tema e fazer com que ele avançasse. Foi um acordo construído a partir do próprio parlamento, esse de se a MP caducasse, se apresentaria um projeto de lei de igual teor e ele tramitaria em regime de urgência. E foi, de fato, o que aconteceu. Num prazo muito rápido, esse novo projeto que já incorpora as alterações que o senador Tasso Gereissati havia feito à MP, tramitou no Senado, passou rapidamente e há um acordo para que ele siga um rito igualmente rápido na Câmara. O que o senador acha? Que deputados, por serem muito mais suscetíveis a esse tipo de pressão por parte das empresas de saneamento e das associações que as congregam, podem ter mais dificuldades com o projeto do que houve no Senado, que então ele pode enfrentar mais resistências na Câmara do que houve no Senado. E aí é importante que o governo entre. Importante que o governo federal entre no convencimento a estados e municípios, que os estados que já estão a favor da matéria, como São Paulo, Santa Catarina, os estados do Sul, do Sudeste, entrem também no esclarecimento do que se trata para desmistificar eventuais críticas infundadas que estejam sendo feitas. O principal nó, me disse o senador, e aqui eu termino, é o tal contrato de programa. As empresas de saneamento e as
cooperativas, as associações querem manter isso, que é o que lhes dá uma espécie de monopólio do saneamento no Brasil. Então, esse é o grande nó. Isso foi retirado pelo projeto do senador Tasso Gereissati. A grande tentativa desse lobby vai ser de recolocar esse contrato de programa na discussão na Câmara. A gente precisa ficar muito atento. Carlos Andreasa, suas primeiras considerações. Bem, eu estive olhando o projeto de lei. Vocês sabem que aqui nesse programa nós tratamos desse assunto praticamente de primeira mão, quando ninguém no debate público estava atento ao saneamento básico. Eu li o texto da medida provisória, aquela que caducou, remonta ainda ao governo Temer, a origem, né? E dei uma olhada no projeto do senador Tasso Gereissati. Ambos os textos são muito bons. O projeto do senador Tasso Gereissati, que merece elogios, matou no peito e trouxe para si essa questão, tem a virtude, além da boa redação, de ter origem legislativa, né? Na forma de projeto de lei. Eu estou dizendo isso porque, e é algo que eu tenho tentado frisar aqui, porque essa iniciativa não tem nada a ver com o governo. Ao menos até aqui. É um projeto de iniciativa do parlamento, um acordo entre líderes, a compreensão de que a questão do saneamento, de um novo marco regulatório para o saneamento básico era urgente. Então, agora, e a Vera acabou de fazer uma belíssima descrição dos desafios da tramitação desse projeto, haverá resistências na Câmara, sem dúvida nenhuma, o que significa, isso é muito importante, também dito pela Vera, nós temos que ressaltar aqui, uma chance de que o governo tome parte e, portanto, colha eventuais louros da glória de se aprovar um projeto como esse. Na Câmara, o governo tem a chance de, trabalhando junto com os governadores que são a favor do projeto de lei, do texto desse projeto de lei, trazer para si uma matéria muito importante, porque eu insisto nesse ponto. O saneamento básico é a área em que o Brasil ainda não passou do século XX, de meados do século XX. Nós estamos muito atrasados nessa área e a necessidade de investimento é extraordinária, algo como 300 bilhões de reais apenas para dar início ao enfrentamento da coisa, qual seja esgotamento sanitário, tratamento de esgoto e água chegando na casa das pessoas, água tratada. É evidente que o Estado, né, que o setor público não pode sozinho, não há recursos, está dado aí. Nós estamos diariamente falando da questão fiscal, não tem meios, não tem recursos para enfrentar a questão, precisa chamar a iniciativa privada. Esse é o marco fundamental desse texto, como era a medida provisória desse projeto de lei. Ele é autorizativo ao fim dos contratos vigentes, e que são contratos que estabelecem monopólio. Prefeituras e governos estaduais serão autorizados, serão obrigados, na verdade, a fazer processo licitatório, para o qual poderão concorrer as empresas públicas. Nada as exclui, mas abrindo espaço para competição, para entrada de empresas privadas, de dinheiro privado, de capital, de iniciativa privada, para enfrentar um problema sem dinheiro privado não será possível enfrentar. Então eu vejo com muito bons olhos e torço para que o governo se associe a essa iniciativa do Congresso. E aí tem uma inversão importante. Nessa tecla que eu vou insistir para encerrar meu comentário. Nós nos acostumamos no Brasil a ver o legislativo a reboque da agenda do governo. E agora acontece, em função do governo Jair Bolsonaro, para ele, Jair Bolsonaro, porque quer dar mesmo autonomia ao parlamento, para os críticos do Jair Bolsonaro, porque o governo não tem agenda e na falta de agenda, vácuo não há, o parlamento impõe a sua. De qualquer maneira, nós estamos vendo pela primeira vez em muito tempo um parlamento que tem agenda própria, que tenta encaixar projetos próprios. Esse é um deles. A reforma tributária também tramita assim, outros virão. Então, é um ótimo sinal, o texto é muito bom, nós vamos fiscalizar aqui em cima para que ele prospere. Alexandre Borges, você agora. O Senado está de parabéns. Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. O Senado Federal, na pessoa do senador cearense Tasso Gereissati,
Tucano, do PSDB, do tão famigerado Centrão, articulou esse avanço civilizatório para o Brasil, tão urgente, tão necessário. O Brasil tem 100 milhões de brasileiros que não têm o seu esgoto conectado com as redes de saneamento básico, 1/3 das residências do país. Então, foi o parlamento trabalhando, esse parlamento tão demonizado, esse parlamento que é tão xingado nas ruas, às vezes, nas redes sociais, como se fosse esse grande vilão do país. E é uma tecla que esse programa bate, e eu particularmente bato sempre, que o parlamento não é inimigo do Brasil, o Senado, o Congresso Nacional, eles não são inimigos do Brasil, eles têm problemas porque a política brasileira como um todo tem problema. É claro que você tem maçãs podres em todos os lugares, você tem maçã podre no Legislativo, no Executivo, no Judiciário. Agora, essa ideia de atacar o Legislativo, o Congresso Nacional, no todo, no bloco, como um entrave ao país, isso é extremamente deletério para a democracia. Isso é ruim porque atrapalha iniciativas como essa. Iniciativa que nasce no Senado, que é aprovada no Senado, que avança e é um marco importantíssimo para o país, liderado por um senador que é tão do centro quanto é possível ser. O senador Tasso Gereissati, o Tucano, ex-presidente do PSDB, que liderou esse processo, e a gente espera que tenha o mesmo encaminhamento na Câmara dos Deputados. Outro fenômeno interessante que se vê é que quando alguns deputados se juntam para avançar ou lutar por pautas que muitas vezes não são queridinhas de uma certa imprensa, esses deputados ganham apelidinhos. Então, se você quer que o cidadão tenha direito, por exemplo, de se defender com uma arma, é a bancada da bala. Se são senadores ou deputados que são evangélicos ou cristãos, é a bancada da Bíblia. Então, é hora de todo mundo começar, de todos os lados, a ganhar apelidinho. Então eu quero ver se na Câmara vai nascer uma bancada do esgoto, vai nascer uma bancada da leptospirose. Caramba, me enrolei quando Leptospirose, me desculpe vocês. Mas da cólera, da febre tifoide, quer dizer, tem uma série de doenças que são advindas da falta de tratamento de esgoto, e eu espero que não haja lobby, porque o Brasil precisa de parceria público-privada nessa área, evidentemente, precisa de investimento externo, precisa de dinheiro privado em saneamento básico. Os resistentes a isso, como muito bem dito aqui pela Vera, e é uma tecla que se bate, vem do lobby dessas empresas que não querem concorrência, porque é bom que se diga que essa MP não obriga os estados a fazerem concessões para a iniciativa privada. Permite que os estados façam licitações e concorrências e que chamem a iniciativa privada para participar desses processos de concorrência. E uma das reações que eu li de um dos defensores, um dos opositores da MP, é dizer: não podemos chamar a iniciativa privada para uma concorrência, porque ela pode, vejam só que escândalo, oferecer preços mais baixos. Eu acho que ele involuntariamente acabou defendendo o projeto.